pessoal, me chamo José Lopes, sejam bem-vindos ao canal Ler é Preciso. No vídeo de hoje eu falarei sobre o livro Esquerda e Direita, Perspectivas para a Liberdade, do autor norte-americano Murray Newton Rothbard. Rothbard nasceu em 1926, ou seja, 3 anos antes da Grande Depressão de 1929, que assolou todos os Estados Unidos, e ele foi um economista e foi também aluno de um dos fundadores da Escola Austríaca de Economia, nada mais nada menos do que Ludwig von Mises. Esse livro, publicado pela Vide Editorial, tem 83 páginas e é um ensaio escrito por Rothbard na década de 60, onde ele vai fazer uma análise histórica do que seja esquerda e direita e do ponto de vista da liberdade. E ele começa explicando que a Europa, antes do século XVIII, na forma do feudalismo, ela se caracterizava pela tirania. E ela acabava dominando o povo de duas maneiras: através da conquista ou então através do convencimento das massas, no que diz respeito ao direito divino de governar. O capitalismo então surge naquelas áreas onde o Estado era fraco e a velha ordem vai ruindo de duas maneiras. Primeiro, através da expansão industrial de mercado. E segundo, pelas revoluções liberais. Podemos citar como as mais importantes a Revolução Inglesa do século XVII e a Revolução Francesa do século XVIII. Na esteira dessas revoluções, nós temos a Revolução Industrial. Com essas revoluções, o liberalismo acaba trazendo uma nova esperança de dias melhores para o povo. Então se desenvolvem duas ideologias bem definidas e distintas. De um lado, o liberalismo, o partido da liberdade, da esperança, da radicalidade, e de outro, o conservadorismo, que seria o partido da reação, o partido do estatismo, do comunitarismo e do planejamento centralizado. O espectro político da época então ficava da seguinte maneira: na extrema direita o conservadorismo e na extrema esquerda o liberalismo clássico. Então, diferente do que muito se fala, o liberalismo é genuinamente revolucionário. No entanto, com o passar do tempo, ele vai sofrer um declínio. E Rothbard cita 2 motivos pelo qual o liberalismo entra em declínio. Primeiro, devido às revoluções liberais, o movimento liberal acaba atingindo grande parte dos seus objetivos. Então ocorre uma natural decomposição do movimento liberal, um gradual arrefecimento, digamos assim, daquela ânsia radical que havia no início. E a segunda causa é o darwinismo social, que entendia que a sociedade ela evoluiria naturalmente. Rothbard faz uma crítica bastante pesada ao darwinismo social, porque o darwinismo social ele desconsidera um fato muito importante, que as classes dominantes jamais abrem mão dos seus privilégios de maneira pacífica. Com o declínio do liberalismo clássico, surge um outro partido para tomar o seu lugar. Pasmem, o socialismo. É isso mesmo. Rothbard cita Russell Kirk, que diz que o socialismo é herdeiro legítimo do liberalismo. E ele também cita um outro pensador, Ronald Ramoff, que diz que não, o socialismo é herdeiro do conservadorismo. Quem estaria correto? Para Rothbard, ambos. Porque o socialismo ele estaria de mão dadas com o liberalismo na medida em que ambos aceitavam o sistema industrial, o progresso, a razão, a separação entre igreja e Estado. No entanto, o socialismo também andava de mão dadas com o conservadorismo na medida em que ele era estatista, coletivista, defendia um planejamento centralizado da economia e era também comunitarista. Então, Rothbard diz que o grande defeito do socialismo é que ele tentou atingir objetivos liberais por meios conservadores. Prosseguindo o seu ensaio, Rothbard vai falar sobre um conceito bastante importante, muito conhecido, o conceito de luta de classes. Muita gente pensa que esse conceito foi criado por Karl Marx, mas Rothbard explica que não. Ele explica que antes de Karl Marx, um pensador francês chamado Charles Duhigg já tinha cunhado esse termo luta de classe, onde os explorados seriam os homens livres de negócio e os exploradores todo o aparato estatal. Em seguida surge um outro pensador francês, Conde de Saint-Simon, onde ele toma emprestado esse conceito. No entanto, a classe exploradora não seria apenas o aparato estatal,
mas também os homens livres de negócios, os senhores feudais. Karl Marx e Mikhail Bakunin tomam emprestado esse conceito do Conde Saint-Simon, e agora o socialismo ele não defendia apenas o fim do Estado, mas também o fim da propriedade privada dos meios de produção. E isso vai fazer com que muitos dos socialistas debandem para o conservadorismo, como por exemplo os socialistas fabianos. A esquerda socialista então deparou-se com a contradição. Se o Estado desapareceria após a Revolução, para Karl Marx o Estado desapareceria gradualmente. Para Mikhail Bakunin, não. Ele desapareceria imediatamente após a Revolução. Então, se o Estado deveria desaparecer, como então a coletividade poderia gerir os meios de produção sem se tornar um Estado maior ainda que com outro nome? Essa contradição, até hoje, segundo Hoffenbach, nem marxistas nem bakuninistas conseguiram responder. Hoffenbach também defende que nos escritos de Karl Marx e Friedrich Engels existem evidências de conservadorismo, na medida em que ambos defendem o Estado, o imperialismo e o nacionalismo. E os escritos desses dois pensadores vão dar base, vão dar sustentação para três ideologias, grandes ideologias do século XX. O nazismo, o fascismo e o comunismo. No entanto, Hoffenbach faz questão de dizer que, apesar dessas três ideologias serem coletivistas, as suas semelhanças param por aí. Porque o nazismo e o fascismo, eles vieram para firmar os privilégios das classes dominantes através do capitalismo monopolista de Estado. Já o comunismo não, ele é revolucionário, ele quebrou a velha ordem, ele foi contra as classes dominantes. É por isso, segundo Hoffenbach, que o nazismo e o fascismo eles tiveram mais aceitação pelas classes dominantes do que o comunismo. Hoffenbach termina seu ensaio indo agora para os Estados Unidos da América, falando sobre o New Deal, ou seja, o novo acordo ou novo pacto. Esse New Deal foi um pacto entre o Estado e o setor privado entre os anos 1933 e 37, implementado pelo presidente Roosevelt para tentar tirar os Estados Unidos da grande crise que já se encontrava desde 1929. Ele vai mostrar que, apesar de toda a intervenção estatal, os grandes empresários da época receberam essa intervenção de bom grado. Isso só mostra que, diferente do que alguns imaginam, as grandes corporações, os grandes conglomerados comerciais, eles não gostam muito de livre concorrência. Na realidade, o que eles querem é o capitalismo monopolista, o capitalismo de Estado, onde o Estado possa blindá-los de toda livre concorrência. Então engana-se que as grandes empresas querem o livre mercado. Engana-se também aqueles que pensam que o livre mercado vai, como eu posso dizer, ajudar as grandes empresas. Muito pelo contrário, o que elas menos querem é concorrência. Nós temos um caso aqui no Brasil, 2017, Lava Jato, as grandes empreiteiras, todas protegidas através da propina, protegidas pelo governo, sem nenhuma concorrência. Então, livre mercado é a grande inimiga dos grandes empresários. Tá? Então, é um livro curto, um livro bem interessante, tem um pouquinho de outras coisas, mas um contexto assim bem da Europa, bem americano, mas que dá para a gente aprender bastante sobre esse livro. Eu gostei, indico, é um livro rapidinho, dá para ler assim de uma vez. É o 16º livro lido em 2017, Esquerda e Direita, Perspectivas para a Liberdade, de Murray Rothbard. Eu agradeço a sua visita, se você chegou até aqui nesse vídeo, espero que você tenha gostado, e eu peço que você continue conosco, vamos compartilhar, vamos levar o prazer da leitura para outras pessoas. Um pouquinho de política, um pouquinho de economia não faz mal a ninguém, ok? Aguardo você nos próximos vídeos e vamos ler, porque ler é preciso.